Esse quadradinho, quando a gente faz quadradinho de tricô só em cordões, é difícil a gente acertar a medida, né? Ou tanto de carreiras pelo tanto de pontos, pra ficar realmente um quadradinho perfeito. Porque quando o quadrado não é perfeito, na verdade ele é um retângulo, né? Então, esse ficou certinho, ó, 11 por 11. Por que que isso acontece? Nós fazemos as diminuições aqui pelo meio, tá? Então, a gente vai montar na agulha a quantidade das duas laterais. Esse é o diferencial dele, então, vai ser assim, na verdade, né? Essa quantidade de pontos que eu coloco na agulha, e a gente vai diminuindo aqui pelo meio com o mate duplo. Quem tem dificuldade no mate duplo, pode fazer 3 pontos juntos, mas ele não fica tão bonitinho assim, tá? Vai dar certo a quantidade, vai dar certo na medida, mas eu vou passar essa opção aqui pra vocês com o mate duplo, que é o acabamento que eu achei mais bonito. Eu até fiz outras amostras aqui, e não é muito difícil, é só pegar o jeitinho. Esse quadradinho eu fiz com 31 pontos, e ele ficou com 11 centímetros. Normalmente, essas peças de mantas de doação, o pessoal pede com 20 centímetros. Então, como você vai saber a quantidade para fazer o quadrado exato de 20 centímetros? Pode fazer a amostrinha, como eu vou fazer aqui, com 31, sempre com o número ímpar para começar o trabalho. Então, aqui eu vou mostrar o cálculo, como que a gente faz. Então, eu fiz essa minha primeira amostra com 31 pontos. Só que a gente divide aqui 3 pontos no meio, que é para fazer o mate. Então, eu já faço aqui 31 menos 3, eu fiquei com 28. Significa que eu tenho 14 pontos de cada lado, que é 28 dividido por 2. E os 3 aqui do meio, que eu faço o mate duplo. Então, na verdade, aqui eu tenho 14 pontos para 11 centímetros. Então, eu marco aqui 14 pontos, 11 centímetros. Eu preciso de um quadrado de 20, então, a gente vai fazer a regra de 3. Eu vou fazer 14 vezes 20 dividido por 11. 25. O número aqui da vírgula a gente ignora, então, eu tenho 25 pontos. Então, eu tenho 25 aqui, para 20 centímetros, mais 25 aqui, e mais os 3 do meio. Não pode esquecer de acrescentar esses pontos. Então, eu tenho 50, né, que é 25 de cada lado, mais 3. Eu vou colocar 53 pontos pela minha tensão, com o de primeira e com a agulha 6, para ter o quadradinho de 20 centímetros, tá? Então, eu recomendo que vocês façam a amostra, cada uma tem uma tensão de ponto, pode dar diferença, e é ideal que a gente entregue esses quadradinhos com 20 exatos, para facilitar a vida aí de quem vai fazer a união, né, para montagem das mantas. E também vai depender da sua agulha. Eu usei a 6. Aqui no rótulo, ele sugere a agulha 4. Então, depende da tensão do ponto de cada pessoa. Se eu fizer aqui com a agulha 4, com certeza vai ficar menor esse quadradinho. Então, a gente faz aqui o primeiro pontinho, o nó corrediço, igual do crochê. Coloco ele aqui na agulha. E vamos para a montagem de pontos. Essa montagem aqui também é bem fácil, ó. Você coloca os 2 dedos, abre, passa aqui por baixo e por dentro, pega sempre o fio do indicador e volta pelo mesmo caminho da ida, tá? Eu já coloquei um aqui. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Se você tiver dificuldade, você pode marcar os pontinhos centrais, tá? Pode fazer uma voltinha com o próprio fio, deixa eu mostrar aqui. Pode usar um marcador de plástico, que é aquele que a gente encontra nos armarinhos. Pode usar um alfinetinho de segurança, enfim, qualquer ferramenta aí pra você marcar esses pontos centrais, tá? Bom, então vamos lá. Eu tenho 14 pontos para cada lado, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E os 3 pontinhos do meio.
Pra facilitar, eu vou fazer tudo em cordões de tricô, que é direito e avesso em tricô. Tem gente que faz também o cordão em meia, então trabalha direito e avesso em meia, como você preferir. Eu tô acostumada a trabalhar em tricô, então vou fazer os 14 pontos aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aí, eu faço o mate duplo. Como que é mate duplo? Você vai arrematar 2 pontos de uma vez. Então, eu vou passar aqui, ó, em tricô o primeiro ponto, em tricô o segundo ponto. O terceiro eu trabalho. E aí, eu vou passar esses 2 pontos que eu passei sem trabalhar por cima do ponto que eu trabalhei. Então, eu arrematei esses 2. Na primeira carreira, um pouquinho mais chatinho, depois facilita. Então, aqui, se você quiser, você pode marcar, olha, os pontinhos centrais pra não se confundir. Tá? Então, marquei aqui um antes e um depois. E aí, mais 14 em tricô, normal. O avesso não tem mate, a gente trabalha todos os pontos, então sempre na carreira do avesso, que são todas as pares, eu só trabalho tricô em todos os pontos e passo ali minha marcação sem fazer diminuição no meio. Passo aqui o marcador, poderia ser um alfinete. Eu, sinceramente, não vejo muita necessidade, mas pra quem tá começando, pra não passar reto aqui, né, esquecer onde é o mate duplo, é legal marcar. Bom, então, na próxima carreira, como a gente fez aquele mate duplo, eu diminui 2 pontos, aqui, ao invés de 14, eu vou ter 13 pontos. Eu diminuí um para cada lado, compensando, né, um para cada lado, fiquei com 13. Então, agora eu faço 13 pontos em tricô, um mate duplo e mais 13 do outro lado. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e aí cheguei na marcação. Esses 3 pontos aqui do meio, né, um antes e um depois do mate, é onde eu vou diminuir. Então, tiro aqui a marcaçãozinha, né, passo 2 em tricô, sem fazer, trabalho o terceiro e passo esses 2 aqui que eu passei sem fazer por cima do ponto que eu trabalhei. E aí, mais 13 aqui do outro lado. Carreira do avesso, toda em tricô, sem nenhuma diminuição. Agora, já deu pra entender aqui o raciocínio, ó, ele já vai puxando o biquinho aqui, que aqui vai ser uma lateral do quadrado e aqui a outra. Então, agora, vamos para 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
12, aí passo 2 sem fazer, o terceiro eu trabalho e passo esses 2 por cima. Mais 12. O avesso eu trabalho todos, e assim vai formando o nosso quadradinho, bem fácil. E aí, você fica com as duas laterais iguaizinhas, a diminuição no meio, que dá um charmezinho, né? Eu achei bem bonita essa diminuição. Como eu falei no início, se você tem dificuldade, você pode fazer 3 pontos juntos, ao invés do mate, mas ele não vai ficar esse relevinho bonitinho, tá? E com esse raciocínio, você pode trabalhar outros pontos também. Eu não recomendo muito o ponto meia, porque ele vai enrolar as pontas. Mas poderia trabalhar aqui no ponto arroz, por exemplo, que é um tricô e um meia, né? Outros pontos, seguindo aqui a diminuição no meio, sempre com o mate. Não necessariamente em cordões de tricô. Então, agora são 11, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, passo 2, tricô pro próximo, passo esses 2 aqui. Agora são 10 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Passo os 2 sem fazer, trabalho próximo e derrubo ele aqui por cima. O avesso todo em tricô. E com essa técnica também, pessoal, dá pra fazer o sapatinho. Olha só, aqui no meio, se a gente para aqui, né, ele forma um L. Então, você pode costurar aqui uma solinha, né, fechando essa parte e vira tipo uma meinha de sapatilha, tá? Aí não termina todo quadrado, fica assim. Uma modelagem bem legal para várias peças, não só para esse quadrado, né? Agora, 9 pontos. Nove, e aí eu passo aqui, ó, 2. Mate duplo, mais 9. Se não deu a mesma quantidade dos dois lados, você já sabe que errou aqui o lugar do mate, né? E ele fica bem visível, bem certinho aqui, um em cima do outro. Então, se deslocou, já desmancha essa carreira, que tem coisa errada aí, tá? Ele sempre vai dar a mesma quantidade de um lado e do outro do mate duplo. Oito pontos, passo 2. Tem gente que faz também, ao invés de mate duplo, faz um mate simples, deixa um ponto no meio e mais um mate simples, tá? Também tem essa opção. Aí, você vai variando, né? Aprendendo o raciocínio aqui desse quadradinho, você pode adaptar aí o ponto, o arremate, o tamanho. Então, nesse caso do mate simples, esse pontinho do meio segue no tricô e aí faz o mate simples aqui, ó, um antes e um depois. É o mesmo,
arremate, né? Um para cada lado. E fica um desenho diferenciado. Agora são 7, deixo sempre 3 aqui no meio. Sete para cada lado, passo 2, trabalho próximo, passo os 2. Também não pode esquecer, às vezes a gente passa reto aqui, os 2 sem fazer, e não joga eles por cima. Aí já dá diferença também na quantidade de pontos. Pode ser um dos erros que acontece aqui nessa peça. Agora, 6 pontos, até que, vocês já devem ter percebido, a gente chega aqui em 3 pontos e faz o último mate para arrematar total a peça. 2 pontos, opa, riscou aqui. É bem gostosinho, pessoal, até para ensinar alguém que tá começando, criança, é bem legal ensinar essa técnica. Já aprende aqui o mate duplo e já aprende como fazer o quadradinho certo com os lados iguais. Agora, ó, sobrou aqui 5 pontos, né? Eu faço um sozinho, o mate normal, né? 2 aqui por cima, o avesso com 3 pontos, e aí no último eu faço só o mate com esses 3 pontos que ficaram. Passo aqui os 2 pontos, trabalho o último e passo os 2 por cima. Então, se você fez tudo direitinho, dá certinho a conta, tá? Começando com o número ímpar, divide pela metade, deixa os 3 pontos centrais, e aí, ó, sobra essa última alcinha, passa aqui por dentro e tá pronto o quadradinho, ó. Fica bem certinho, ó, e os 2 do mesmo tamanho. Então, se você fizer esse cálculo da amostrinha, você vai ter todos aí com 20 centímetros, ou na medida que você quiser, para montagem de peças. Esse daqui, ó, como ele tem um desenho em diagonal, fica bem legal fazer a montagem, né, todos certinhos, ele fica com um relevo. E então, esse é o quadradinho perfeito em tricô